Como é o nome do senhor? Itamar. Como é que era, o seu Itamar, a vida do senhor antes da corrente? Bom, totalmente fracassada. No fundo, do poço. Eu acho que eu cavei até encontrar pedra e não tinha mais jeito. Por quê? Eu tinha sido um empresário do ramo de alimentação. Eu tive 2 grandes restaurantes, vendíamos 2.000 refeições por dia. Eu tinha uma vida boa, estabilizada, mas de uma hora para outra perdi tudo. Tive que vender os restaurantes, vendi todas as minhas posses, propriedades, carro, enfim. Fiquei só com a roupa do corpo. Ainda fiquei com uma dívida monstruosa, mais de 150 mil reais. E eu que vendia 2.000 refeições, totalmente endividado, na miséria, fui morar de favor na casa dos meus pais e tive que depender de um prato de comida. Que isso? Exatamente, foi assim que eu me encontrava quando eu não dormia à noite, pensava em me matar, ficava dentro de casa, não saía na rua, porque para a família eu era um fracassado, né? E para todo mundo, amigos se afastaram, enfim, fiquei sozinho. Só 2 pessoas me acolheram, meu pai e minha mãe. E naquilo de não dormir, eu planejava uma maneira de me matar. Graças a Deus, tinha programação da Record. Eu não assisti aliás, todos os programas que eu posso imaginar, e caía sempre na Record, vendo aqueles testemunhos. Congresso. O Congresso, exatamente. E eu falei assim, meu Deus, eu acho que isso é tudo uma armação, não é possível. As pessoas começam a falar de miséria, daqui a pouco estão todo mundo lá em cima. E eu fiquei 6 meses assistindo aquilo lá. Sem vir. Sem vir, desgraçado mesmo. Não tinha R$1. E aquela dívida imensa, eu não tinha saída. Eu olhava assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não tem saída para mim. A saída é a morte. Aí eu me lembro que, uma vez, eu comecei a ver um testemunho bem forte mesmo. Aquele me marcou, foi o que me trouxe aqui. Uma pessoa que era mendiga. Ele vivia embaixo da ponte com o cachorro dele. Aquele cachorro que trazia alimento para ele. E ele chegou para tomar um prato de sopa na igreja, conforme ele falou. E ali ele tinha uma moeda de 50 centavos, ele colocou lá no altar e Deus foi mudando a vida dele. Ele era um empresário. Eu falei assim, meu Deus, eu sou realmente um covarde. Eu estou aqui no fundo do poço. Aquele senhor está pior do que eu. E o senhor mudou a vida dele. Então, se o senhor mudou a vida dele, o senhor vai mudar a minha também, porque eu vou lá. O senhor veio? Eu vim. Sentei no último banco, bicho. Lá atrás? Lá atrás. Cheio de preconceito. Não tinha um centavo no bolso, mas achava que aqui eu ia ser roubado. Como? Só se levasse a roupa do meu corpo. E aí, cheguei justamente na época da fogueira santa. E eu acho que eu sou filho da fogueira, que cheguei naquele dia. E o pastor começou a falar de propósito, falava de 100 mil, 200 mil. Eu falei, meu Deus do céu, não tem R$1. Esse senhor falando desse tanto. Mas antes, tudo que ele falou ali no altar, parece que ele conhecia minha vida. Olha, mas ele conhecia minha vida, eu fiquei assim, meu Deus do céu. O senhor veio sozinho? Não, vim com meu pai. O meu pai, ele é pastor de outra denominação. Eu falei para ele, pai, eu quero ir na igreja. Ele falou assim, então vamos, eu te levo. Eu falei, mas lá no Universal. Ele falou assim, olha, se for para você conhecer a Deus e ter um encontro com Jesus, vamos lá, eu te levo. Ele me levou. Ele te trouxe? Me trouxe. Inclusive, eu perguntei para ele assim, olha, o senhor falou da minha vida para aquele pastor? Porque ele está falando tudo sobre mim. Ele falou assim, nem conheço ele. Primeira vez que eu estou entrando aqui, eu estou entrando até meio escondido, porque se o pessoal lá sabe, de repente até eu deixo de ser pastor. Eu falei, não, pai, você não vai deixar de ser, não. Aí, os propósitos, quando o pastor começou a falar, ele foi abaixando. Eu falei assim, opa, quando chegar R$10, eu pego esse envelope. Por quê? Eu falei, não, R$10 eu vou conseguir emprestado com alguém, aí eu faço. Na hora da fogueira santa, pastor, nós íamos falando os valores e o senhor pensou, quando chegar 10, dá para mim? Dá para mim, com R$10. A gente parou com quanto? Ah, parou com R$300. Era um salário mínimo. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Eu falei assim, mas eu vou lá. Eu vim aqui para Deus mudar a minha vida, então eu vou lá. Subi no altar, peguei. E quando eu peguei aquele envelope, eu falei assim, olha, Deus daquele mendigo. Porque eu nem chamava Deus de pai, hoje eu chamo. Deus daquele mendigo, se eu mudou a vida dele, você vai mudar a minha. Isso até me emociona, porque foi muito forte. E o que eu não conseguia fazer para mim, eu consegui fazer para Deus. E o que eu fiz? Eu saía de manhã, só fazia o alimento na casa do meu pai de manhã, e ia procurar fazer alguns bicos em outros bairros onde as pessoas não me conheciam direito, né? Mas às vezes encontrava algum que conhecia mesmo, né? Ainda ficavam zombando de mim. Em 10 dias eu consegui juntar R$3.000. Aí ficou aquela dúvida. Peguei com 300,
guardo 2.700, dá para mim ficar um tempinho aí, mas como a gente, na corrente, vem todos os dias, na primeira vez que eu cheguei lá, o pastor falou assim, olha, se você juntou mais do que você pegou, e se você não colocar tudo no altar, não é sacrifício. Eu falei, ah, meu Deus, aí, lavar os 3.000. Mas eu falei assim, mas vamos lá. Eu não pegava R$1 daquele dinheiro que eu juntei. Esse sacrifício, até hoje, ele clama por mim. Por quê? Eu passava fome. Eu não pegava R$1, bicho. Mas eu coloquei tudo. E desci dali, na certeza de que Deus ia mudar a minha vida. Aí o que eu fiz? De um grande cliente de uma empresa que fornecia alimento para os meus restaurantes, eu fui pedir emprego de vendedor lá. Aí o cara chegou, ficou zombando de mim, né? O que você está fazendo aqui, rapaz? Você era um empresário, rapaz, sucedido, agora você está aqui querendo ser vendedor. Acho que Deus me mandou lá para poder evangelizar eles. Ele falou assim, olha, só tem um emprego numa área que ninguém quer vender, é área de favela, é área de assim. Eu falei, me dá esse aí mesmo, eu quero isso. No primeiro mês naquela empresa, fui campeão de venda. Ele não entendia por quê. Eu falei, sabe por quê? É porque não só sou eu que estou vendendo. Eu vou fazendo, mas quem está dirigindo é meu Deus. E ali eu já vi que Deus era comigo. Resolvi montar minha primeira empresa. Sabe como é que ela começou? Com uma mesa e uma cadeira. Num cantinho. Num cantinho. Essa empresa hoje é a maior da cidade. Hoje eu posso glorificar meu Deus. Por quê? Hoje eu tenho 3 empresas, bispo. Para quem não tinha nada, paguei todas as minhas dívidas. E uma coisa que me marca muito, que quando Deus muda, Ele muda por completo, em todos os sentidos. Deus me arrumou uma esposa de Deus, porque tinha um propósito comigo também, que era para Deus mandar uma mulher que tinha a mesma fé que eu. Porque se eu me mandasse uma mala sem alça, cheia de pedra, eu não queria. Conheceu ela aqui? Conheci ela descendo do altar no sacrifício. Aí, essa esposa que Deus me deu, o senhor tem uma ideia, hoje eu tenho 52 anos. Eu não podia ter filhos. E a minha esposa também não. Os médicos falaram assim, olha, vocês fazem o seguinte, adotem, porque não dá mais para vocês. Mas eu não criei naquele homem, nem em ela. Nós fizemos um propósito na Fogueira Santa para os nossos filhos. Na outra, ela estava grávida, dando testemunho. Aí veio uma menina linda, Lana. Aí eu falei assim, já que Deus mandou um, vai mandar mais. Só para desonrar eles, Deus mandou 4 de uma vez. É isso? Quadrigêmeos. Tem quantos filhos hoje? 5. E aí, olha só. Por que eu estou falando isso? Porque a minha terceira empresa é um colégio em prédio próprio, padrão, classe A. Minha filha tem 6 anos, ela sabe ler e escrever. Por quê? Nós montamos o melhor colégio para elas. Porque elas tinham que estudar no colégio delas, não sei uma qualquer em outro colégio. As empresas são de quê? Eu tenho uma empresa do ramo imobiliário, tenho uma de design gráfico e impressão digital e o colégio. E hoje tenho fazendas, tenho inúmeros bens de imóveis, moro numa casa beira-mar, com praia privativa, pia, piscina. Minha casa vale mais de 3 milhões de reais, 3 carros na garagem. E com a certeza, Deus está no meu coração, o Espírito Santo me dá uma fé. Eu já tinha uma fé, mas a fé aliada com a fé do Espírito Santo, a fé daqui da corrente não tem para ninguém. O senhor fez o primeiro sacrifício com 3.000. Na verdade, 300 e mudou para 3.000. Por exemplo, o último sacrifício. O último sacrifício foi de 350 mil reais. Quer dizer que a vida é outra hoje. Completamente, totalmente diferente. Eu achava que eu tinha uma vida boa antes de vir, porque eu tinha 2 restaurantes. Hoje eu tenho uma vida talvez 1000 vezes melhor, em termos de patrimônio, sem contar que hoje eu tenho o Espírito Santo, que eu tenho Deus no meu coração. Deus abençoe.